Muito bem, irmãos, vamos retomar hoje a nossa série de mensagens na Epístola de Paulo aos Filipenses. Então, abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Chegamos ao capítulo 4. Hoje vamos ler versos 2 a 5. Filipenses 4, versos 2 a 5. Eu leio, você acompanha aí silenciosamente. Espero que acompanhe com atenção, com interesse, com fé. É a leitura do livro sagrado, inspirado por Deus. Filipenses 4, 2 a 5. A minha sugestão é sempre que você permaneça aí com a Bíblia aberta nesta passagem para acompanhar a minha explicação do sentido da passagem. Filipenses 4, 2 a 5 diz o seguinte: Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Damos-te graças mais uma vez, ó Senhor, pela bendita oportunidade de nos ajuntarmos aqui neste local mais uma vez, em torno da tua palavra, sobre a qual vamos nos debruçar agora e nos esforçar para entender o sentido da passagem que ora acabamos de ler. Mas nós não podemos ter uma compreensão adequada do sentido desta passagem, não podemos nos beneficiar espiritualmente dela sem a tua ajuda. Por isso nós te pedimos, abra o nosso entendimento, ajuda-nos a fazer um bom manejo da palavra da verdade. Dá-nos uma boa compreensão do sentido do texto e pedimos que, pelo testemunho interno do Espírito Santo, nós sejamos convencidos de que a tua palavra é a verdade. E que, convencidos pelo Espírito Santo de que a tua palavra é a verdade, nós sejamos movidos a obedecê-la. Ajuda-nos, portanto, Senhor, enquanto meditamos na Bíblia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você já teve algum problema de relacionamento com alguém na igreja? Você já teve desentendimento com algum irmão em Cristo? Isso acontece, não acontece? Por quanto tempo o relacionamento ficou estremecido entre você
e o seu irmão. Por quanto tempo você viveu nessa situação de ruptura com um irmão da igreja? Às vezes, crentes ficam com o relacionamento rompido uns com os outros por anos a fio. Anos a fio. E o que você fez a respeito? Tem gente que simplesmente muda de igreja. É sobre isso que Deus vai nos falar hoje, por meio da passagem que acabamos de ler. Paulo está se preparando aqui para concluir a sua carta aos Filipenses. E por isso mesmo, Paulo faz aqui uma série de exortações breves. E a exortação que vamos ver hoje tem a ver com desentendimento entre duas irmãs, lá da igreja dos Filipenses. Dê uma olhada no verso 2. Paulo diz aí: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Então havia duas irmãs na igreja dos Filipenses com o relacionamento rompido. E é exatamente a respeito desta ruptura que Paulo trata nesta passagem que temos diante de nós. E ao ver como é que Paulo trata, o que é que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo nesta noite? Algumas coisas preciosas que nós precisamos aprender aqui. A primeira lição que aprendemos aqui é que crentes se desentendem. Parece simples, mas é isso mesmo. Quem eram essas duas mulheres, Evódia e Sintique? Nós sabemos muito pouco a respeito dessas duas mulheres lá da igreja dos Filipenses. Mas há algo que Paulo deixa claro a respeito delas. Elas eram crentes. Elas eram mulheres consagradas ao Senhor. Paulo não deixa nenhuma dúvida de que se tratava de gente crente. Dê uma olhada no verso 3. O verso 3 diz que elas se esforçaram juntas com Paulo no Evangelho. Elas se esforçaram juntas com Paulo no Evangelho. Você se lembra como foi que a igreja de Filipos nasceu? Se lembra como foi que Paulo chegou lá entre os filipenses? Ele não havia sinagoga na cidade, a estratégia de Paulo era chegar numa sinagoga e convencer os seus concidadãos judeus de que Jesus é o Messias. Mas não havia sinagoga em Filipos. Paulo descobriu um grupo de mulheres que oravam à beira de um rio e Paulo foi para lá para conversar com aquelas mulheres naquela reunião de oração. Lembra? Tinha uma que chamava-se Lídia, vendedora de púrpura, natural de Tiatira. Ela se converteu e Paulo se hospedou, inclusive, na casa dela. E se a gente ficar dando asas à imaginação, a gente fica se perguntando, será que essas duas irmãs, Evódia e Sintique, não faziam parte desse grupo primitivo de mulheres lá da igreja dos Filipenses? Afinal, Paulo diz aqui que elas o ajudaram muito na pregação do Evangelho. Não dá para saber, mas
Quem sabe? Possivelmente. Mas fica claro aqui, mesmo que elas não tenham sido parte daquele núcleo fundador, fica claro aqui que elas, em algum momento da história da igreja, fizeram parte de um grupo de colaboradores de Paulo. Paulo diz aí, juntamente com Clemente e outros. Isso está no verso 3 da passagem que estamos analisando. Além disso, preste atenção, além disso, Paulo diz aí que os nomes destes colaboradores dele, dentre eles as duas, Evódia e Sintique, Paulo diz que o nome deles estavam escritos no livro da vida. Então, irmãos, não há dúvida, a gente não sabe muita coisa a respeito dessas mulheres, mas era gente crente. Evódia e Sintique eram crentes, servas consagradas do Senhor, e estavam brigadas. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que crente briga um com o outro. Desentendimentos acontecem no seio da igreja do Senhor. Irmãos, não há nenhuma dúvida. Nós nos desentendemos uns com os outros. Embora nós já sejamos novas criaturas, essencialmente novas criaturas, nenhum de nós está pronto ainda. Nenhum de nós, embora seja essencialmente novas criaturas, nós ainda não somos totalmente novas criaturas. Nenhum de nós alcançou ainda a perfeição. Por isso, desentendimentos acontecem no seio da igreja. Você já se desentendeu com alguém na igreja? Você já ficou com relacionamento rompido com algum irmão? É inevitável deste lado da eternidade por causa dos resquícios de pecados que nós trazemos conosco, embora sejamos já nascidos de novo. Mas, irmãos, ao dizer que, de certa forma, é natural que isso aconteça, desentendimentos aconteçam, ao dizer isso, nós não podemos minimizar a gravidade do problema. É inevitável, porque ainda estamos sendo aperfeiçoados. Mas o desentendimento entre crentes não pode ser minimizado. É coisa séria. E aqui nós temos a nossa segunda lição. O desentendimento entre crentes não é um problema particular, não é um problema pessoal somente, mas é um problema comunitário. Se você vem nos acompanhando nesta série de sermões na carta de Paulo aos Filipenses, você já deve ter percebido que Paulo, ao trazer esse assunto da unidade da igreja nesta carta, ele está voltando a este assunto. Paulo já havia tratado deste assunto no capítulo 2. Dê uma olhada no capítulo 2 aí, e você vai se lembrar que Paulo está voltando a um assunto a respeito do qual ele já falou. Lá no capítulo 2, versos 2, 3 e 4, vejam que Paulo já tinha feito um apelo aos filipenses, pedindo a eles que eles pensassem a mesma coisa, que eles tivessem o mesmo amor, que eles fossem unidos de alma, tivessem o mesmo sentimento. Paulo pediu a eles que não fizessem nada por partidarismo ou vanglória, mas que eles fizessem tudo por humildade,
que eles considerassem cada um os outros superiores a si mesmos. Paulo já havia pedido a eles que não tivesse cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então esse já é um assunto a respeito do qual Paulo já tratou nessa carta. Agora, quando ele chega no capítulo 4, ele volta a tratar do mesmo assunto. É o mesmo assunto. Paulo está retomando o assunto, com a diferença de que agora Paulo trata do assunto de maneira mais específica. No capítulo 2, ele fez um apelo mais genérico. Ele fez um apelo à unidade de maneira mais geral. Mas agora, quando chega no capítulo 4, ele retoma o assunto e trata do mesmo assunto agora de maneira mais específica. Ele chega a citar nomes: Evódia e Sintique. Então, Paulo, é como se Paulo tivesse lá no capítulo 2 focalizado o problema de maneira ampla, e agora quando ele chega no capítulo 4, ele dá um zoom e focaliza o núcleo do problema, citando inclusive nome de pessoas envolvidas na falta de unidade daquela igreja. Então, irmãos, Paulo está aqui tratando do mesmo assunto. E que é o mesmo assunto não é difícil você perceber. Paulo está pensando no mesmo problema. Dê uma olhada aí. No verso 2, a expressão pensem concordemente no Senhor. Essa expressão é a mesma expressão no grego que Paulo usa no verso 2 do capítulo 2. Quando ele diz, de modo que penseis a mesma coisa. Pensar a mesma coisa, capítulo 2, verso 2, e pensar concordemente no Senhor, capítulo 4, verso 2, é a mesma expressão no grego. Então, Paulo está tratando agora do mesmo assunto. Como eu disse, é como se ele tivesse já tratado do assunto de maneira ampla e agora ele focaliza o assunto de maneira mais específica. O que isso sugere para nós? Isso sugere para nós que o problema do qual Paulo está tratando tem tanto uma dimensão pessoal, particular, quanto uma dimensão comunitária. Então, é por isso que eu estou dizendo que esse texto nos ensina que o desentendimento entre dois crentes não é um problema apenas de natureza particular, mas é um problema que tem uma dimensão comunitária, corporativa. O desentendimento entre crentes significa uma fratura no corpo de Cristo. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz que nós somos membros uns dos outros. Irmãos, pensem no corpo humano. A Bíblia usa a metáfora do corpo humano para falar da igreja, do povo de Deus. Então pense no corpo humano. O problema de um membro do corpo humano não é um problema só daquele membro, mas é um problema de todo o corpo. Imagine se fosse diagnosticado um tumor no meu fígado. Imagine aí. Os demais membros do meu corpo não poderiam dizer assim, ó, isso é problema do fígado, não tem nada com isso. Isso é problema dele. Isso não faz sentido. O problema não é somente do fígado. Quem vai morrer não é só o fígado, é o corpo. Assim também você não pode dizer
que o seu desentendimento com o irmão é problema seu, é particular. Você não pode dizer que ninguém tem nada com isso, porque tem. O desentendimento entre irmãos na igreja não é um problema particular, é um problema de natureza comunitária, corporativa. Notem, Paulo tomou conhecimento de que havia esse problema lá na igreja dos Filipenses, certamente por meio de Epafrodito. Lembram? Paulo estava preso, Epafrodito foi enviado pela igreja dos Filipenses para levar uma oferta para Paulo, levar notícias da igreja, e certamente Paulo ficou sabendo que a dona Sintique e a dona Evódia estavam de bico uma para a outra. Paulo não disse, problema delas. Não. Paulo escreve uma carta para tratar do problema também. Ele escreve uma carta, e preste atenção, estas cartas eram lidas publicamente diante da igreja. Era para ser lida lá, para todo mundo ouvir. Então, Paulo não considera um problema particular. Paulo considera um problema corporativo. E notem mais. Vejam aí no verso 3, Paulo pede o envolvimento de uma terceira pessoa. Nós não sabemos quem é esta pessoa, mas certamente a igreja sabia. Paulo chama de companheiro de julgo. Quem é esse companheiro de julgo? Certamente alguém lá, um líder, alguém conhecido da igreja. E Paulo diz, a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies. Então, irmãos, não podemos ter dúvidas de que o desentendimento entre crentes não é um problema particular, é um problema comunitário, é um problema da igreja, e algo precisa ser feito a respeito. Esta é a segunda lição que nós aprendemos aqui. Primeira lição, crentes brigam. Segunda lição, quando isso acontece, não é um problema particular, é um problema comunitário. Terceira lição, há uma terceira lição aqui. A terceira lição é sobre o modo de abordar esse tipo de problema. Irmãos, a forma como Paulo aborda o problema aqui é significativa. Vale a pena prestar atenção. Primeiro, observe que Paulo, embora tivesse autoridade apostólica para dar ordens, ele faz pedido gentil. Ele roga. Esse é o verbo, não é? Observem aí o modo como Paulo aborda o problema. Ele usa o verbo rogar. Eu rogo a Evódia, eu rogo a Sintique. E quando ele fala ao seu companheiro de julgo para que ele as auxiliasse na reconciliação, ele também pede. Então, embora fosse apóstolo, tivesse autoridade apostólica, Paulo pede de maneira gentil e amorosa. Irmãos, o modo como nós abordamos uma situação conflituosa é tão importante quanto o conteúdo do problema. Porque o modo como você aborda pode aumentar ou aliviar a tensão. Então, Paulo está aqui abordando um conflito interpessoal no contexto da igreja e o faz de uma maneira sábia, gentil, querendo aliviar a tensão. E veja também como é que Paulo repete o verbo rogar ao se dirigir às duas irmãs. Paulo diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique.
Por que Paulo é repetitivo? A repetição aí me parece desnecessária. Soa estranho. Mas Paulo faz questão de se dirigir às duas conflituosas da mesma maneira. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Isso sugere imparcialidade. Ele se dirige às duas conflituosas da mesma maneira, com as mesmas palavras, do mesmo tom, sem mudar nada. Então, irmãos, nós podemos aprender com o apóstolo Paulo aqui. Paulo sabe que para mediar conflitos é preciso imparcialidade. É isso que Paulo está fazendo. Além disso, irmãos, o modo como Paulo aborda é muito interessante, porque Paulo, embora tivesse essas duas irmãs causando problemas na igreja, Paulo não deixa de reconhecer as virtudes delas. Paulo diz que as irmãs contenciosas trabalharam juntas com ele, foram muito úteis. Então, embora elas estivessem causando problema naquele momento, Paulo reconhece que era gente crente. Paulo reconhece que tinham os nomes escritos no livro da vida. Paulo reconhece que elas foram úteis ao ministério dele. Então, irmãos, o jeito, o modo de Paulo abordar pode nos ensinar muita coisa aqui. Então, aprendamos com o apóstolo Paulo. É preciso tratar desses problemas na igreja, mas não tratar de qualquer maneira. Precisamos abordar esses problemas de maneira sábia, como Paulo está fazendo aqui. Mas há mais coisas para aprender aqui, irmãos. Agora, observe o verso 4. Verso 4, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Espera aí, por que será que Paulo insere essa ordem aí, nesse contexto aqui, em que ele está tratando de problemas relacionais? Irmãos, não é fácil saber. Nós sabemos que esse tema da alegria no Senhor é um tema recorrente na carta de Paulo aos Filipenses. Vez após vez, Paulo fala de alegrar-se no Senhor. Se você vem acompanhando essa série, certamente você se lembra que quando Paulo falou das suas cadeias, ele falou de alegrar-se no Senhor. Ele disse que, embora estivesse preso, correndo o risco de ser condenado à morte, ele se alegrava naquilo que o Senhor estava fazendo por meio das suas cadeias. Depois você vai se lembrar que chega um momento na carta em que Paulo está combatendo os mestres judaizantes. Mais uma vez, ele traz à tona o tema da alegria no Senhor. Ele diz que não se orgulhava do seu currículo, porque para ele o que importava era ter a Cristo e ser achado nele. Nós não chegamos ainda no final da carta, mas quando chegarmos lá, você vai ver que quando Paulo vai agradecer a oferta que os filipenses mandaram por meio de Epafrodito, mais uma vez ele traz o tema da alegria. Ele agradece e fala assim: olha, eu estou agradecendo, mas por causa da generosidade, não por causa da oferta em si. Ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então eu sei passar por privações. Eu sei o que é isso. Então, a alegria no Senhor, ela várias vezes ela é trazida à tona aqui. Então agora, mais uma vez, Paulo está tratando de desentendimento entre duas irmãs. E mais uma vez, o tema da alegria no Senhor é trazido. Pergunta é: por que Paulo traz esse tema aqui mais uma vez? Irmãos, Paulo não está aqui repetindo coisas sem sentido, né?
Não é uma muleta retórica. Tem muita gente que usa como muleta retórica um chavão, né? Entre nós acontece muito o amém, né? Já viram? Vamos abrir a nossa Bíblia no Filipenses, amém, irmão? Amém. Capítulo 3, 4, amém, amém, amém. Vai inserindo amém assim fora de lugar toda hora, né? Será que Paulo está fazendo isso aqui? Alegria, alegria, alegria. Não. Paulo tem motivos. Por que é que ele traz o tema da alegria nesse ponto em que ele está tratando de desentendimento entre duas irmãs? Eu já disse, é difícil de saber. Mas eu tenho um palpite. O dia que encontrarmos com Paulo, a gente pergunta para ele. Eu tenho um palpite aqui. Irmãos, eu creio que Paulo traz esse tema para prevenir problemas relacionais. Paulo sabe que quanto mais satisfeitos estivermos no Senhor, melhor para os nossos relacionamentos interpessoais. Quanto mais satisfeito no Senhor você estiver, mais livre você estará para amar pessoas. Se você estiver pleno, se você estiver completo, se você estiver satisfeito no Senhor, você estará mais pronto para renunciar às coisas. E isso vai ajudar você a se relacionar com as pessoas. Quem está satisfeito no Senhor está pronto para abrir mão de qualquer coisa. É por isso que eu acho que Paulo, neste contexto, diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Se você não encontrar alegria e satisfação no Senhor, você vai procurar alegria e satisfação nas coisas. E como resultado, você vai brigar com Deus e o mundo para conseguir o que quer. Não foi isso que Tiago ensinou? Tiago diz que as nossas brigas são resultantes de um coração insatisfeito. Não é isso que ele diz? De onde procedem as guerras? De onde procedem as contendas? De onde procedem as brigas? De onde, se não nos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, vocês desejam coisas e não têm. A briga de vocês procede de um coração insatisfeito. Então, quem tem um coração satisfeito no Senhor briga menos. É isso que Paulo está dizendo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, eu creio que é por isso que Paulo traz esse assunto da alegria para esse contexto. O que ele está dizendo para os filipenses e para nós também é que um coração contente no Senhor não vai ficar brigando pelas coisas. Ele está satisfeito no Senhor. Ele está pleno no Senhor. Ele não fica buscando em cisternas rotas aquilo que só o Senhor pode dar. Então, quanto mais satisfeito no Senhor estivermos, melhor para os nossos relacionamentos. Finalmente, verso 5, Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Irmãos, o termo moderação aqui é uma palavra grega difícil de ser traduzida. A nossa versão traduz por moderação, não é? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Se você tiver a versão NVI aí, você vai ver que a NVI, como outras versões, traduzem por bondade. Seja a vossa bondade conhecida
de todos os homens. A edição Almeida Corrigida Fiel traduz a mesma palavra por equidade. Seja a vossa equidade conhecida de todos os homens. Há uma versão chamada versão fácil de ler. Ela inclui nesse versículo a palavra paciência. Ela traduz esse verso da seguinte maneira: mostrem a todos que vocês são pacientes e bondosos. E a tradução brasileira traduz a mesma palavra por mansidão. Seja a vossa mansidão conhecida de todos os homens. Percebe como é que os tradutores assim fazem opções no português tão distintas? Seja a vossa moderação conhecida, seja a vossa paciência conhecida, seja a vossa bondade conhecida, seja a vossa equidade conhecida de todos os homens. Todas essas traduções são virtudes que favorecem a convivência dos diferentes. Então, Paulo está dizendo aqui mais ou menos o seguinte: irmãos, que todos percebam que vocês possuem habilidade, capacidade de convivência harmônica entre os diferentes. É isso que Paulo está dizendo. Que o mundo perceba a beleza da unidade que o Espírito cria na diversidade que há no corpo de Cristo. Irmãos, nós vivemos num mundo cheio de fraturas. Nós vivemos num mundo cheio de quebraduras. Um mundo quebrado pelo pecado. Nós vivemos num mundo marcado pelas desarmonias. Nós vivemos num mundo marcado por conflitos. Nós vivemos num mundo cheio de distopias. Vivemos num mundo dividido entre homens e mulheres. Homens e mulheres são competidores, machismo, feminismo. Vivemos num mundo dividido entre pobres e ricos. Vivemos num mundo dividido entre brancos e negros. Vivemos num mundo dividido entre jovens e velhos. Vivemos num mundo dividido entre direita e esquerda. Vivemos em um mundo que só conhece fraturas. Paulo está dizendo que num mundo assim, que só conhece fraturas, a unidade da igreja causa um grande impacto. O que Paulo está dizendo é que as pessoas devem olhar para a igreja e ficar se perguntando: como é que pode isso? Brancos e negros, pobres e ricos, homens e mulheres, jovens e velhos, cultos e incultos, como é que pode viver junto em harmonia? Poder do Espírito, unidade do Espírito. É isso que Paulo está dizendo: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Parem de brigar aí em Filipos, viu, dona Evódia, dona Sintique, parem com isso, para que a unidade do Espírito seja apreciada pelos de fora. Não foi isso que Jesus Cristo disse? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Talvez seja isso que Lucas quis dizer, falando dos primeiros cristãos lá em Atos, quando ele diz que os cristãos tinham tudo em comum.
E ele diz que os cristãos contavam com a simpatia de todo o povo. Então é isso que Paulo está dizendo: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Que essa unidade entre os diferentes, coisa sobrenatural, que só o Espírito Santo pode criar, possa causar admiração num mundo fraturado, quebrado pelo pecado. E no final do verso 5, Paulo lembra: perto está o Senhor. É disso que eu falei hoje, Marco Túlio e Maressa. Perto está o Senhor. O que Paulo quer dizer aqui? Perto está o Senhor. Conversava com o Marco Túlio e a Maressa hoje, eu disse: nem sempre você consegue descobrir a intenção do autor bíblico. Não dá para saber. O dia que você encontrar com Paulo, você pergunta para Paulo, tá bom? Perto está o Senhor. Mas vamos nos esforçar. Uma possibilidade é que Paulo esteja falando da vinda de Cristo. Perto está o Senhor. Então, uma possibilidade é de que Paulo esteja falando aqui que a vinda de Cristo se aproxima. Então, se esforcem para preservar a unidade, porque a vinda do Senhor se aproxima. E o que tem a ver a vinda do Senhor com a unidade? É que na vinda do Senhor todas as desarmonias serão desfeitas. É que na vinda do Senhor todas as injustiças serão corrigidas. E se esse for o caso, o que Paulo está dizendo? Paulo está dando um estímulo, uma razão para que os crentes preservem a unidade do Espírito. Porque a igreja deve ser agora, nesse momento, no tempo, na história, um vislumbre antecipado daquilo que será. A igreja é uma maquete do reino. Ainda não é perfeita, mas é uma antecipação. É um vislumbre da harmonia que será novos céus e nova terra. Então, talvez seja isso que Paulo está dizendo. Gente, o Senhor está próximo. Então, tratemos de antecipar aquilo que Ele fará no final. Nos esforcemos para preservar a unidade do Espírito. Então, se for isso que Paulo está dizendo, perto está o Senhor, talvez seja esse o sentido desse pedacinho aí, final do verso 5. Mas uma outra possibilidade é que Paulo esteja falando que perto está o Senhor, no sentido de que o Senhor está próximo agora. Ele não é um Deus distante, ele é um Emanuel, ele está pronto para ajudar. Lembra do Salmo 145, verso 18? O salmista diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Então pode ser que Paulo está dizendo: perto está o Senhor nesse sentido, de que o Senhor está perto. Então, se for isso, talvez Paulo esteja lembrando aos crentes de Filipos e a nós que preservar a unidade do Espírito é uma coisa difícil. Demanda esforço. Escrevendo aos Efésios, ele fala: esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Tem um preço a pagar. Nós o cantamos aqui? Declaramos, como é que é? Cantamos ainda há pouco? Eu sei que foi pago um alto preço para que, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço. Ser um só coração tem que pagar preço às vezes.
Às vezes tem que abrir mão de direitos até. Abrir mão de coisas legítimas até. Não foi isso que Paulo fez? Paulo diz para a igreja de Corinto, olha, eu tenho o direito de receber salário de vocês, mas eu abri mão, não quero receber. Por amor ao evangelho. Para não causar problema, eu não quero. Percebe? Então, talvez Paulo esteja dizendo, perto está o Senhor no sentido de que tem ajuda disponível. Manter a unidade do Espírito é duro, é difícil às vezes. Às vezes é difícil. Tem que abrir mão, às vezes, até de direitos. Por isso, Paulo diz, perto está o Senhor, peça ajuda a Ele. Peça ajuda a Ele, perto está o Senhor. Então, talvez seja isso que Paulo está dizendo aqui. O dia que você encontrar com Paulo no céu, você pergunta, Paulo, o que você quer dizer lá? Perto está o Senhor. Você estava falando da vinda do Senhor ou estava falando da ajuda disponível do Senhor? Talvez Paulo diga as duas coisas. As duas coisas. Eu quis dizer as duas coisas, é isso mesmo. Irmãos, vamos terminar. Quais são as lições que nós podemos aprender aqui? Vamos recordar? Primeira lição, crente briga, viu? Crente se desentende. Segunda lição, isso é coisa séria. Quando crentes se desentendem, abre uma fratura no corpo de Cristo. Isso é coisa séria. Isso é coisa séria. Exige providências, mas precisa ser providência sábia. Não podemos abordar esses assuntos de qualquer jeito. Paulo abordou com sabedoria. Lembre-se, a maneira de prevenir desentendimento é ter um coração satisfeito no Senhor. Alegre-se no Senhor. Se você tiver um coração satisfeito no Senhor, você para de brigar com seus irmãos. E esta harmonia, esta unidade que o Espírito cria entre pessoas tão diferentes, é que impacta o mundo. Causa impacto no mundo. O mundo olha e fala, meu Deus, como é que pode isso? Gente tão diferente. Gente tão diferente viver junto, em harmonia. Como é que pode isso? Isso é sobrenatural. Isso é do Espírito Santo. Isso é do Espírito Santo. Como é que estão os seus relacionamentos na igreja? Há algum relacionamento aí estremecido? Alguma coisa precisa ser feita. E você pode encontrar ajuda em outros irmãos maduros na fé. Paulo pediu que o seu companheiro de jugo ajudasse as duas. Olha, ajude elas aí. Então, talvez você precise buscar ajuda de um irmão, de uma irmã madura na fé. E você se lembre do que Paulo disse. O Senhor está próximo. E uma possibilidade é que Paulo está dizendo, olha, você tem ajuda disponível no Senhor. Fale com Ele. Fale com Ele. Mais do que você, Ele está interessado nessa reconciliação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.